Então vamos revisar o que vocês devem ter visto lá no vídeo, tá? Lembrando que essa aula lá do vídeo foi aula de aplicações de integral para o cálculo do volume de sólidos, tá certo? Sólidos mais gerais, mas cuja área da seção transversal é conhecida, ou sólido de revolução. Tá? Então a gente viu lá no vídeo dois métodos. O primeiro método que vocês viram lá foi o método das fatias, tá certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Método das fatias. Das fatias ou cascas cilíndricas, perdão, ou discos cilíndricos. Discos cilíndricos. Também gosto de chamar ele de método da moedinha, tá certo? Mas esse aí é um termo que só quem usa sou eu mesmo. Então, a ideia é bastante simples. Ó, deixa eu tentar fazer aqui um breve esboço desse método, para vocês não terem que decorar a fórmula. A ideia é não decorar a fórmula, porque já tem muita coisa para a gente aprender, né? Para ocupar o nosso HD. Então, suponha que você tem aqui, por exemplo, uma curva, né? Que é o gráfico de uma certa função. Então, y igual a f de x, e aí o gráfico dessa função é esse carinha, por exemplo, aqui no intervalo de A até B. E aí suponha que você rotacione esse cara, por exemplo, em torno do eixo X. Né? Ao fazê-lo, esse objeto vai aparecer mais ou menos por aqui assim. A gente vai ficar com o que a gente chama de sólido de revolução. Tá? Você vai ter esse objetozinho aqui. E a ideia é, como é que a gente determina o volume desse carinha? Tá? Então, para que eu não tenha que usar toda aquela ferramentalha que a gente definiu lá no vídeo, vamos fazer o seguinte, a ideia é bem simples. Tudo em cálculo, pelo menos nessa parte integral, cálculo integral, essas aplicações de cálculo, é você saber calcular as coisas no pequeno. Como assim no pequeno, professor? Olha só, vou dar um corte aqui, como de costume, certo? Num ponto arbitrário aqui, x, tá? Eu vou cortar essa figura aqui assim, ó, tá? E aí vou dar um corte no outro carinha bem pertinho, só que eu estou exagerando aqui para que vocês possam perceber. Esse carinha aqui está na posição x mais dx. Okay? Então veja que esse cara ele tem uma área de uma seção transversal. Se você corta esse cara com um plano aqui, você vai ver esse disco e você vai ver esse outro disco aqui. Tá certo? Então eu vou chamar o volume desse carinha, um volume pequenininho, vou chamar esse volume de dV. Tá? Então a ideia é aproximar o volume desse carinha que eu acabei de mostrar para vocês por um volume de um cilindrinho. Que cilindrinho? Um cilindrinho assim. Ó. Claro, esse cara onde eu cortei aqui, ele tem uma certa área. E essa área dessa seção transversal depende do x onde eu cortei. Né? Nesse x onde eu cortei, eu tenho essa área. Se eu tivesse cortado aqui, ó, eu teria essa área muito maior. Tá certo? Então, a área dessa seção transversal, chama A de x, depende do x onde eu cortei. Claro, esse carinha aqui seria A de x mais dx. Mas como esse dx é bem pequenininho, essa área aqui é virtualmente igual a essa outra. Tá certo? Claro que isso se justifica, no final das contas, quando a gente toma o número de partições tendido número de divisões da nossa partição tendido a infinito. Tá certo? Mas virtualmente, se esse dx for pequenininho, virtualmente essa área dessa seção transversal é igual a essa. Tá? No gráfico aqui está exagerado, então realmente vocês percebem que são diferentes. E perceba que a distância, bom, a espessura desse corte que eu dei aqui é justamente a distância entre esses dois carinhos, que é dx, tá certo? Então esse cara tem uma área da seção transversal A de x e tem essa espessurinha aqui, ó, que vai ser a altura desse meu cilindrinho, que é dx. Então como é que eu calculo o voluminho dV desse cara, que a gente chama de elemento de volume? Bom, o dV desse cara é a área da base, que é A de x, tá certo? Depende de onde você deu o corte na figura, é por isso que é A de x, depende do x, do ponto onde você cortou, vezes a altura, mas a altura é esse dxzinho da gente. Ok? Então, se eu tenho um elemento de volume, para calcular o volume agora é simples, pessoal. Como é que eu calculo o volumão se eu tenho um voluminho? Basta somar cada um desses voluminhos. Tá certo? A ideia é bem simples. Então, o volume desse cara nada mais é que a integral, a soma dos elementos de volume sobre o intervalo de definição do problema. Ok? Então, vai ficar assim, a integral de A de x dx. Bom, e o x para a gente nesse problema varia de A até B. Tá certo? Esse nosso esquema aqui genérico. Acabou, é só isso. Se você conseguir computar a área da seção transversal como uma função de x, multiplica pelo dx e integra no intervalo de A até B. Ok? Mas, professor, se meu sólido for um sólido de revolução, como você mostrou aqui, essa ideia que eu acabei de apresentar, ou que vocês já viram no vídeo, eu estou apenas relembrando, ela é genérica, não precisa ser um sólido de revolução. Basta que quando você corte a figura, a área da seção transversal seja uma função conhecida, como essa daqui, que eu estou chamando de A de x, tá certo? Então, essa ideia é genérica. Agora, se o seu sólido for um sólido de revolução, a área
dessa seção transversal é fácil calcular, porque é um disco, a área do disco é π vezes o raio quadrado, não é verdade? Então, no caso de um sólido de revolução, essa expressão simplifica um pouco mais, porque, olha só, aquela região, esse disco que eu acabei de desenhar, é esse carinha aqui, tá certo? Então, ele tem um certo raio, vou chamar aqui R. Então, a área desse cara, que a gente está chamando lá A de x, depende, bom, é π vezes o raio quadrado, né? Mas quem é o raio? Bom, o raio, por definição, é a distância do eixo de rotação, que nesse caso foi o eixo y, até a parte mais distante da figura. Ora, mas se você cortou nesse x aqui, essa altura que eu vou chamar aqui de y, ela está associada a esse x através de que equação? A equação do gráfico aqui da função. Ó. Nesse x, o meu y é dado dessa forma. Não é verdade? Então, o raio aqui nada mais é que a alturinha, né? Ou o valor da função nesse x. Bom, agora fica fácil, porque como o raio é a própria função nesse exemplo, né? Em outro exemplo pode não ser, então aqui fica assim, ó, f de x ao quadrado. Bom, então, com isso, a gente tem uma expressão ainda até mais simples para calcular o volume. Então, o volume daquele sólido vai ser integral de A até B, π f de x ao quadrado dx. Só isso, pessoal. Ah, professor, se eu tivesse rotacionado em torno do eixo y. Bom, é só você fazer os ajustes necessários, certo? Então, em vez de x como y como a função de x, eu iria estudar, por exemplo, x como a função de y, por exemplo, com y no intervalo de c até d. E aí, nesse caso, de forma análoga, vocês iam ter uma expressãozinha assim. Deixa eu trocar aqui de cor. Vocês iam ter assim, o volume seria a integral de c até d, π vezes, em vez de f de x, g de y, ao quadrado dy, tá certo? Então, você teria uma fórmula análoga. Professor, preciso decorar essas fórmulas? Não. Estou só mostrando que a gente consegue obtê-las rapidamente através do corte na própria figura. Por que o nome desse método é método dos discos cilíndricos? Olha só, porque o que eu tenho aqui é um cilindrinho, tá certo? Um discozinho ou uma moedinha. Não é porque esse dx aqui ele é tão pequenininho que virtualmente esse cara parece uma moedinha assim, ó. Uma moedinha, ó. Tá certo? Então, esse cara é chamado método dos discos ou das fatias, né? Porque a gente fatia esse cara e soma as fatias. Tá bom? Ok, o outro, agora perceba o seguinte, que nesse método, é bem interessante, pessoal, nesse método, você sempre dá o corte na figura de forma perpendicular ao eixo de rotação. Ok? Se eu estou girando a minha figura em torno do eixo y, o corte é em torno do eixo x, o corte é perpendicular ao eixo x, tá certo? Sempre assim, nesse método é assim. Então, perceba que nesse método dos discos ou método das fatias, o corte sempre é dado de forma perpendicular ao eixo de rotação. Sempre. Tá certo? Esse outro método que eu vou relembrar vocês, que é chamado método das cascas cilíndricas, o corte é dado de forma paralela ao eixo de rotação. Como assim, professor? Vamos ver. Então, o próximo método, deixa eu copiar mais para cá, é o método das cascas cilíndricas. Cascas cilíndricas. Ok? Então, deixa eu fazer aqui um esboço genérico de como é que ele funciona. Deixa eu pegar aqui. Então, esse método chamado método das cascas, ele funciona basicamente o seguinte, olha só. Novamente, eu tenho aqui um gráfico da minha função, vou trocar aqui para vermelho. Por exemplo, com x no intervalo de A até B, tá certo? Y igual a f de x é uma função contínua. Bom, pelo menos contínua para a gente. E aí eu vou fazer o seguinte, vou rotacionar, por exemplo, nesse caso, em torno do eixo y. Então, quando eu girar, a região que me interessa é a região limitada pelo gráfico da função, pelo eixo x, tá certo? E pelas retas verticais x igual a x igual a b, tá certo? Então, o que eu vou girar, na verdade, não é só o gráfico da função, é essa região achurada que eu estou mostrando para vocês aqui, tá bom? Então, quando eu girar esse cara em torno do eixo y, nesse caso, eu vou ter essa figura aqui, ó. Deixa eu tentar melhorar ela aqui. Ok? Eu vou ter esse sólido de revolução aqui, ó. Essa parte aqui de dentro é oca, tá certo? Não tinha nada aqui. A única parte que tinha era essa aqui, que quando girou, veio chegar para cá, né? E aparecer do outro lado. Então, a gente fica com esse sólido de revolução aqui. E aí, como é que eu faço para determinar o volume desse sólido? Bom,
a ideia agora é aproximar os volumes desse... Bom, a gente sempre pega um voluminho, né? Se eu souber calcular o voluminho, que é o elemento de volume, o volumal eu calculo somando que em cálculo integral. Tá certo? Então, como é que é a ideia desse cara? Vamos fazer assim, por que é o método das cascas cilíndricas? Só que a gente vai criar uma casca cilíndrica aqui dentro. Como assim, professor? Novamente, nesse método, o corte é dado de forma paralela ao eixo de rotação. Qual foi o eixo de rotação? O eixo Y. Então, o corte é dado assim. Tá certo? O outro era perpendicular, nesse é paralelo. Então, vamos dar um corte nessa figura. Pronto, cortei aqui, ó. E cortei bem pertinho aqui, ó. Tá certo? Então, aqui é meu x. E aqui é meu x mais dx. Tá certo? E a gente ficou com essa região retangular aqui. Quando eu girar essa região retangular em torno do mesmo eixo de rotação, que é o eixo y, esse cara vai aparecer mais ou menos por aqui. Tá? O desenho não está muito legal, mas dá para entender que ele vai aparecer mais ou menos aqui, não é? Então, na verdade, você vai ficar... Olha, esse cara aqui, esse segmento de reta, vai gerar esse cilindro mais interno, olha só. Tem esse cilindro mais interno, não é? E o carinha que está mais distante lá, o x mais dx, vai gerar esse cilindro mais externo. Tudo bem? Todo mundo consegue perceber? Então, na verdade, eu não vou ficar com um cilindro, eu vou ficar com a casca cilíndrica. Tá? Deixa eu trazer esse desenho para cá, para esse cantinho. Então, eu tenho esse cilindro mais externo e eu tenho esse cilindro aqui mais interno. Ok? Claro, existe uma espessura para essa casca. Essa espessura para essa casca é justamente dx, que é a distância entre esses dois carinhas aqui. Tá certo? Então, a espessura dessa casca, deixa eu colocar aqui, é dx. Tá certo? Bom, aqui eu tenho dois raios, né? Eu tenho um raio interno e um raio externo. Vocês concordam comigo? Quem é o raio interno? Bom, o raio é sempre a distância do eixo de rotação, que nesse caso é o eixo y, até a parte mais externa da figura. Bom, o raio interno seria essa distância aqui, que é x para a gente, né? Tá aqui ela, ó. E quem seria o raio externo? Bom, seria a distância do eixo de rotação até a parte mais externa da figura, que para mim seria x mais dx, tá certo? Mas como esse dx é bem pequenininho, então virtualmente esse raio interno e raio externo são iguais, tá certo? Então eu posso dizer aqui, em primeira aproximação, que esse raio, o raio dessa casca, é o próprio x. Bom, e quem é a altura desse disco? A dessa casca cilíndrica? Bom, a altura dessa casca é o valor da função, ou nesse ponto, né, ou nesse x aqui, ó, ou nesse outro x mais dx, tá certo? Por quê? Porque virtualmente esse dx é bem pequenininho, tá? Se vocês quiserem, vocês podem pegar o ponto médio, como a gente mostra lá no vídeo, tá? Então, f de x é a alturinha. Bom, então eu fiquei com esse disco, com essa casca cilíndrica. Como é que eu calculo o elemento de volume dessa casca? Porque se eu souber o volume dessa casca, eu sei o volume desse cara, né? Que é o mesmo, só fiz transladar para aqui, ó, né? Então, para facilitar, eu vou fazer o seguinte, vamos dar um corte nessa figura. Então, eu vou cortar essa figura e planificar, tá certo? Por exemplo, se eu tenho um cilindro, corte e planifico, né? Vira um retângulo, né? Tá certo? Mas aqui eu tenho uma casca cilíndrica, então, em vez de um retângulo, eu vou ter um paralelepípedo, tá certo? Eu vou ter algo assim, ó. Não é verdade? Bom, novamente, se eu tenho um cilindro de raio R e corto, eu vou ter um retângulo. E esse lado aqui do retângulo é justamente o comprimento dessa circunferência, que é 2π vezes o raio, né? Aqui eu vou ter a mesma coisa nessa figura aqui, nessa casca. Quando eu cortar, essa dimensão que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa dimensão aqui é 2π vezes o raio. Deixa eu subir um pouquinho mais. É 2π vezes o raio, mas o raio é x para mim, né? Já falei aqui desde saída, tá certo? Esse cara aqui, ó, a espessurinha da casca vem aparecer aqui. Tá meio grande demais, né? Mas dá para entender, tá certo? O desenho está meio fora de escala. E a altura desse paralelepípedo, bom, vai ser o valor é a altura desse carinha, tá? É o valor da função daquele x. Então, o elemento de volume desse cara é igual ao elemento de volume desse. Só que esse aqui é mais fácil da gente calcular, né? Porque é um paralelepípedo, tá certo? Portanto, o elemento de volume desse cara, o dv desse cara, vai ser... Como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo? É o produto das suas dimensões, né? Então, 2πx vezes a função vezes dx. Acabou, pessoal. Se eu tenho o voluminho, então o volumão é a soma dos voluminhos, não é? Ou seja, o volume desse cara vai ser integral de a até b, 2πx, f de x, dx. Olha, a gente não precisa decorar a fórmula. Se você souber encontrar o elemento de volume do seu problema, tudo que você tem que fazer é integrar. Ah, professor, se eu tivesse girado em torno do eixo x, é a mesma coisa, tá certo? Só ia trocar os papéis de x e de y, tá certo? Mas a gente tem uma fórmula análoga para esses caras, tá? Então, vamos ver como é que a gente usa essas formulinhas? Na verdade, a ideia é não precisar recorrer a elas, e sim fazer o esboço das regiões dadas nos problemas, como a gente vai fazer agora, e aí depois obter os elementos de volume, porque se eu tiver os elementos de volume, acabou. Basta integrar. Então, exemplo 26, determine o volume do sólido, né?
do sólido de revolução obtido pela rotação da região limitada pelos gráficos de y igual a x, y igual a x quadrado. Tá certo? Em torno do eixo x. Eu tenho que dizer qual é o eixo, senão vocês não vão saber. Tá? Porque se eu girar essa figura em torno de um eixo, eu tenho um sólido. Se eu girar em torno de outro eixo, eu tenho outro sólido e assim por diante. Então, a ideia é o seguinte. Eu tenho aqui a minha reta, que é y igual a x, que é aqui a minha parábola. Esses caras se intersectam em uma certa região. E aí eu vou girar esse cara em torno do eixo x. Certo? Se eu girar essa figura, ela vai aparecer mais ou menos aqui assim embaixo. Né? E aí você vai ter um sólido de revolução. O que ele quer? O volume desse sólido. Tá? Bom, claro que esse não é o meu esboço. Eu já tenho um esboço melhorzinho aqui embaixo. Tá certo? Então, como eu falei, está aqui, olha só, a reta y igual a x, está aqui a minha parábola. Quando é que esses caras se intersectam? Bom, quando é que y igual a x é igual a y igual a x ao quadrado? Quando x ao quadrado for igual a x. Ou ainda, quando x ao quadrado menos x for igual a zero. Ou ainda, quando x que multiplica x menos 1 for igual a zero. Ou ainda, quando x for igual a zero ou x for igual a 1. Ok? Que são esses dois pontos especiais aqui que vocês veem aqui no gráfico, tá certo? Então, nesses dois pontos, as minhas curvas se intersectam, como vocês podem perceber aqui, ó. Aqui e aqui. Tá? Então, veja, essa região que eu vou achurar aqui de azul claro, essa região que vai ser rotacionada em torno do eixo x. A gente está girando ele assim. Tá certo? Então, esse carinha azul vai aparecer, azul clarinho vai aparecer por aqui. E ele quer o volume desse sólido. Veja, não é o volume desse cone, porque y igual a x define um cone, não é? Y igual a x quadrado define essa coisa que parece uma corneta. Tá certo? Essa coisa aqui, ó, em azul, mais escuro, que parece uma corneta. Não, não é isso. É o volume entre esses dois caras, tá certo? Claro, você pode calcular isso por subtração de volume, né? Pega o volume maior, menos o volume do menor, mas não é necessário, tá? Então, tudo que a gente tem que fazer é usar essa ideia de corte. Então, como eu estou girando em torno do eixo x, como eu vou usar aqui o método das fatias, então o corte tem que ser dado de forma perpendicular ao eixo de rotação, tá? O meu corte é esse segmento de reta aqui em roxo, ok? Então, eu cortei no x arbitrário. Esse x tem que ser arbitrário. Você não pode nem pegar x igual a 0 nem x igual a 1, porque esses caras são pontos privilegiados, tá certo? Então, quando eu fizer isso, quando eu der esse corte, veja que eu tenho uma seção transversal mais externa, que é esse disco amarelo, e uma seção transversal mais interna, que é esse disco em verde, tá? Então, se eu souber calcular a área dessa seção transversal, tá certo? A área dessa... Ficou parecendo uma arruela, né? Então, se eu souber calcular a área dessa região, eu tenho a área da seção transversal. E a gente já viu que se eu integrar a área da seção transversal, eu tenho o volume. Então, tudo que eu tenho que fazer é isso, pessoal, descobrir quem é a área dessa seção transversal. Tá certo? Então, da figura temos o seguinte, olha só, deixa eu colocar aqui embaixo. Então, da figura acima, da figura, temos o seguinte. Então, vamos calcular a área daquela região anular, tá? Então, deixa eu fazer aqui um esboçozinho rapidinho. Então, eu tenho aqui o disco mais externo, né, que eu coloquei aqui em amarelo, ó, certo? E tem o disco mais interno que está em verde. Deixa eu trocar aqui a cor. Um disco mais interno em verde. Então, veja, cada disco desse tem o seu raio, né? Tudo bem? Então, para eu calcular a área desse disco, a área dessa região anular, que eu vou chamar A de x, por que A de x, professor? Porque depende do corte, depende da posição que você deu o corte. Tá? Se eu tivesse cortado aqui perto de 1, você veja que eu tenho uma área muito maior aqui, né? Esse disco mais externo teria uma área bem maior. Então, eu tenho dois raios. Eu tenho um raio interno, que chama RI, e tenho um raio externo, que eu vou chamar de RE. Então, a área dessa região, com certeza, é obtida subtraindo a área do maior pela área do menor, né? Então, a área do maior vai ser π vezes raio externo ao quadrado, a área do menor π vezes o raio interno ao quadrado, tá? Ou ainda, π, que multiplica o raio externo ao quadrado menos o raio interno ao quadrado. Então, se você souber quem é esse raio externo e raio interno, obviamente, esses caras dependem de x, né? Você tem a área da seção transversal como uma função de x. Então, tem a área da seção transversal, você tem um elemento de volume. Tem um elemento de volume íntegro. Em que intervalo? O intervalo do problema, que é 0 a 1. Ok? Então, vamos lá. Como é que eu defino o meu raio externo? Bom, o raio é sempre a distância do eixo de rotação até o ponto mais externo da figura, não é assim? Deixa eu botar aqui azul clarinho. Então, o raio para esse disco mais externo em amarelo é a distância do eixo de rotação até o ponto mais externo aqui da figura. Tá? Bom, mas para esse x aqui, ó, o y, que é a alturinha desse cara, o y desse ponto
está associada a esse x onde você deu corte através dessa equação, não é? Na y igual a x, a equação dessa reta, né? A equação do vermelhinho. Então, esse raio externo é o próprio y igual a x, tá certo? Então, o raio externo, deixa eu colocar aqui essa informação que é importante, o raio externo é o próprio x. E quem é o raio interno, professor? Vamos ver? Bom, o raio interno é o raio desse disco aqui em amarelo, né? É o raio desse disco aqui em amarelo. Então, o raio interno, novamente, é a distância. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Vou colocar azul mais escuro. Bom, é a distância do eixo de rotação até aqui o ponto da figura. Tá certo? Mas essa distância, bom, essa coordenada y, vou colocar aqui um y mais escuro, tá certo? Esse y está relacionado com esse x através da equação dessa parábola. Então, o raio externo é esse y, né? Que nesse caso para a gente é x ao quadrado. Acabou. Já tenho toda a informação necessária. Então, x ao quadrado. Portanto, então, logo, a área da seção transversal vai ficar assim, ó. A de x vai ficar π que multiplica o raio externo, é x ao quadrado, x2, menos o raio interno, que é x ao quadrado, x4. Logo, o elemento de volume vai ficar π x2 menos x4 dx. Ora, se eu tenho um elemento de volume, tudo que eu preciso fazer agora é somar esses caras. E somar em cálculo é integrar, certo? Então, o volume completo vai ser integral dos voluminhos, né, sobre o intervalo do problema, ou seja, vai ser integral de π x ao quadrado menos x4 dx, com x variando no intervalo de 0 a 1. Bom, agora ficou fácil. Π vai para fora, a primitiva de x2 é x3 sobre 3, a primitiva de x4 é x5 sobre 5, aí você vai avaliar isso de 0 a 1. Em 0, 0 todo mundo, em 1 vai ficar 1/3 menos 1/5, né? Então, o volume ficou assim, ó, π que multiplica 1/3 menos 1/5, que é 2 sobre 15, né? Então, 2π sobre 15 unidades de volume. Então, esse é o volume daquela região, pessoal. Só isso. Veja, não preciso decorar a fórmula. O que eu tenho que entender é o método, como o método funciona. Tá certo? Se entender o método, você consegue calcular o elemento de volume. Com o elemento de volume, acabou. Basta somar esses carinhos, somar em cálculo é integrar. Então, exemplo 27, determine novamente o volume do sólido de revolução obtido pela rotação da região limitada pelos gráficos de y igual a x, y igual a x quadrado e y igual a 1. Não, perdão, y igual a x ao quadrado, é a mesma região do exemplo anterior, só que agora a gente vai girar em torno da reta y igual a 1. Certo? Não é mais o eixo x nem o eixo y, não. É uma reta paralela ao eixo y. Tranquilo? Então, é aquela mesma região do problema anterior, y igual a x ao quadrado, só que eu vou girar em torno da reta y igual a 1. Ó, y igual a 1. Certo? Essa figura vai aparecer por aqui assim, e ele que é o volume desse cara. Tá bom? Vamos fazer um esboço melhor? Então, eu já deixei aqui pronto. Então, considere o seguinte diagrama. Então, novamente, a região do problema é a região limitada entre o gráfico da função y igual a x, não é? E y igual a x ao quadrado igual no exemplo anterior. Y igual a x ao quadrado. A gente já sabe que esses caras se intersectam na região entre x igual a 0. Bom, a gente sabe que esses caras se intersectam em x igual a 0 e x igual a 1, tá? Não vou refazer isso, a gente fez isso agora. Só que o que tem de novo aqui é o seguinte, ele vai girar essa região agora em torno dessa reta aqui, ó, que é a reta y igual a 1. Então, eu estou girando esse cara assim. Por isso que não é bom decorar a fórmula, porque a gente não tem agora uma fórmula para esse caso específico. A gente tem uma fórmula quando eu giro em torno do eixo x ou quando eu giro em torno do eixo y. Mas nesse caso nem é o eixo x nem é o eixo y, é um eixo paralelo ao eixo x. Tá certo? Que é y igual a 1. Tranquilo? Mas a ideia do corte permanece. Então, tudo que eu tenho que ser capaz é determinar a área dessa seção transversal, que a gente chama aqui de área de x. Tá? Então, novamente, dei um corte no x arbitrário, e aí você vai ficar com esses dois discos, esse disco mais externo em amarelo e esse disco mais interno em verdinho. Se eu souber calcular a área dessa seção transversal em função do x, eu tenho um elemento de volume, tá certo? E aí, integrando o elemento de volume, eu tenho o volume do sólido. Ok? Então, da figura, temos o seguinte. Deixa eu aproveitar esse desenho aqui, né, para eu não ter que refazê-lo. Vou aproveitar isso aqui. Vou ter a mesma coisa, um disco externo, um disco mais interno. Tá? Deixa eu só colocar aqui. Então, da figura temos o seguinte. Claro, vamos mudar quem são, nesse caso, o raio interno e o raio externo. Mas eu continuo tendo um raio interno e um raio externo. Né? Quem é o raio interno e quem é o raio externo, professor? Vamos para o raio externo primeiro. Então, o raio externo é a distância do eixo de rotação, aqui, ó, do eixo de rotação até a figura. Certo? Aqui, ó. Esse carinha aqui é meu raio externo, tá certo? Esse raio maior.
Bom, eu conheço essa distância até o eixo x. Vale 1, ó. Exatamente 1. Tudo bem? Então, o meu raio externo, que eu já mostrei aqui para vocês, é exatamente essa distância aqui, ó. Certo? Que eu estou marcando aqui. Ora, mas quem é esse cara? Bom, esse pedaço todo é 1. Qual é a coordenada desse ponto aqui, ó? Quem é essa alturinha aqui? Porque se eu souber essa alturinha azul claro que eu acabei de marcar para vocês, se eu subtrair de 1, eu tenho essa alturinha azul escuro. Vocês concordam? Então, tudo que eu preciso saber é quem é a coordenada y desse ponto que eu estou marcando aqui, ó. Ora, mas a coordenada y desse ponto está associada a esse x aqui através da equação de quem? Da reta ou da parábola? Da parábola, professor. Exatamente. Portanto, o raio externo vai ser 1, que é essa distância todinha, menos essa alturinha aqui, que é x ao quadrado. Né? Para esse x é x ao quadrado, né? Que é o nosso y. Né? Veja que esse ponto aqui, que eu estou mostrando agora em vermelho, pertence a essa curva em azul. E a curva em azul é a parábola da gente, tá certo? Então, novamente, quem é o raio externo? 1 menos y. Mas quem é o y para a gente associado a esse x? X ao quadrado. Então, raio externo é 1 menos x ao quadrado. Vamos colocar essa informação aqui. Então, raio externo é 1 menos x ao quadrado. E quem é o raio interno, professor? Bom, vamos olhar na figura. Então, o raio interno, novamente, é a distância do eixo de rotação, que é o eixo y igual, até o ponto mais externo da figura. Bom, de que figura? Dessa verdinha que está aqui. Então, é esse cara aqui. Tá certo? Novamente, esse pedaço todo é 1. Se eu souber quanto equivale esse pedaço daqui para cá, basta fazer 1 menos ele, né? Bom, mas a coordenada y desse ponto está associada a esse x através da equação dessa reta, y igual a x. Então, essa altura aqui, y, é o próprio x, né? Porque é a equação que define a reta é y igual a x, tá certo? Se fosse y igual a 2x, esse y aqui seria um 2 aqui, 2x, mas não é o caso. É y igual a x, então a altura é o próprio x. Então, 1 menos esse x vai ser o nosso raio interno. Acabou, pessoal. Acabou. Tem um raio externo, tem um raio interno, então a área da seção transversal fica assim. Logo, a área da seção transversal vai ficar π, que multiplica, deixa eu colocar assim, colchetes, o raio externo, que é 1 menos x ao quadrado, menos o raio interno, que é 1 menos x ao quadrado. Agora é só abrir esses termos, tá certo? Vai ficar π, que multiplica o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos, então, o quadrado do primeiro, menos os coeficientes vai ficar mais, né? 2x, menos o quadrado do segundo coeficiente vai ficar mais. Perdão, ao contrário, né? Ok? Bom, agora é só a gente simplificar. Veja que esse 1 foi com esse 1. Eu tenho aqui, então, sobrou 2x, então isso aqui ficou π, que multiplica 2x. Bom, o próximo termo é menos 2x ao quadrado e menos x ao quadrado, então menos 3x ao quadrado mais x à quarta. Bom, se eu tenho a área, né, a área da seção transversal, então o meu elemento de volume, meu dV, vai ficar π, que multiplica 2x menos 3x2 mais x à quarta, dx. Ok? Então, portanto, o volume basta somar os elementos de volume. Portanto, o volumão, ou seja, V, é a integral dos Vzinhos, dos elementos de volume, dos meus dVzinhos. Então, vai ser integral de quem? Bom, dessa expressão, com x em que intervalo? Bom, é o x do problema, 0 a 1. Só isso, pessoal. Perceba que não tem segredo. Fez o esboço da figura, não tem como errar, tá? Então, π que multiplica 2x menos 3x2 mais x4 dx. Tá bom? Agora é só integrar, achar a primitiva e avaliar isso de 0 a 1. Então, vai ficar π que multiplica primitiva de 2x, x2. Primitiva de menos 3x2, x3. Primitiva de x4, x5 sobre 5. Ok? Já simplifiquei, né? Porque aqui dá x2 sobre 2, mata com esse 2 e assim por diante. E aí você vai ter que avaliar esse de 0 a 1. Quando x for 0, vai dar 0 em todo mundo. Quando x for, vai ficar 1, menos 1, mais 1 quinto. Ok? Então, π sobre 5. Ok? Esses carinhas aqui se cancelam, né? Então, moral da história, o volume daquela região é π sobre 5 unidades de volume. Ok? Fez o esboço da região, não precisa decorar a fórmula. Tá certo? Fez o esboço da região, basta dar um corte na figura, de forma como perpendicular ao eixo de rotação. Tá? Se você for usar o método dos discos ou das fatias, de forma perpendicular ao eixo de rotação. Se for utilizar o método das cascas, obviamente o resultado tem que ser o mesmo, né?
Porque o sólido não sabe qual foi o método que você utilizou para calcular o seu volume. Ele sabe que ele tem um volume, e esse volume é invariante com relação ao método que você usou, tá bom? Okay? Então, vamos aqui para o nosso exemplo 28. Então, determine o volume do sólido de revolução obtido pela rotação da região limitada pelos gráficos de y. Agora, vamos lá. Y igual a x ao quadrado mais 1, que é uma parábola, y igual a x igual a 0, x igual a 1 em torno do eixo y. Tá? Então, de novo, olha só. Y igual a x ao quadrado mais 1 é uma parábola, tá certo? E começa aí, quando x for 0, começa em 1. X igual a 0, perdão, y igual a 0 é o eixo x. Então, isso aqui. X igual a 0 é o eixo y, ou seja, isso aqui. E x igual a 1 é uma reta, certo? Então, essa região apenas, não me interessa essa parte de cá. Então, essa região achurada aqui, que vai girar em torno do eixo y. Quando ele girar, esse cara vai aparecer por aqui. Aí você vai ter um sólidozinho mais ou menos assim, tá? Vamos ver aqui o nosso esboço. E aí, uma vez que você fez o esboço, basta dar os cortes adequados e a gente calcula o elemento de volume. Com o elemento de volume, a gente tem tudo. Ok? Então, na minha figura, já está até aqui indicada, os carinhas são os seguintes. Está aqui, ó, y igual a x ao quadrado. A minha parábola está em vermelho, tá certo? Só esse trecho aqui no primeiro quadrante. Esse outro que aparece aqui é porque eu rotacionei em torno do eixo y. Mas vamos pensar que eu não rotacionei ainda, tá? Aí eu tenho x igual a 1, ó, x igual a 1, que é essa reta aqui em azul. Eu tenho y igual a 0, y igual a 0 é o próprio eixo x, tá certo? Esse tracejado, essa coisinha aqui em amarelo. E eu tenho também x igual a 0, que é o eixo y, tá certo? Claro que essas figuras continuam, por exemplo, parábola continua, o x igual a 0, que é o eixo y, continua, y igual a 0, que é o eixo x, continua, mas só me interessa a região limitada por esses caras. E a região limitada por esses caras é essa região que eu vou achurar aqui para vocês em azul clarinho, essa região aqui, tá vendo? Então, é essa região que eu vou girar agora em torno do eixo y, e quando eu fizer, eu vou ter esse sólido em lilás, certo? Deixa eu só apagar para não ficar tanto poluído aqui a minha figura. Ok? Então, a gente precisa calcular o volume desse sólido lilás. Então, como eu falei, eu vou utilizar aqui o método das cascas cilíndricas. Já tem até uma casca representativa aqui na figura, tá? Então, eu girei esse cara em torno do eixo y. Como eu vou utilizar o método das cascas, eu tenho que dar um corte paralelo ao eixo de revolução. O eixo de rotação, o eixo de revolução, o eixo y, tá? Então, meu corte é assim, ó. Vou dar dois cortes paralelos um ao outro. Então, eu cortei no primeiro ponto, que é esse cara aqui, é um x qualquer. Não tem que ser um x arbitrário, nem pode ser x igual a 0, nem x igual a 1, porque esses caras são pontos conhecidos, tá certo? E aí eu dou um corte paralelo a ele, mas bem pertinho, aqui no meu x mais dx. Nem precisava ter escrito, né? Já está escrito aqui ó, em roxo, tá certo? Então, deu um corte no certo x e um certo x mais dx. Quando eu fizer isso, eu vou ficar com essa parte achurada aqui, tá certo? Com esse retângulozinho. Quando esse retângulo girar em torno do eixo x, perdão, em torno do eixo y, eu vou ter essa casca cilíndrica. Ok? Então, essa casca cilíndrica ela tem espessura dx, que é a espessura do corte. A altura dessa casca é a própria função, né? A altura dessa casca é a coordenada y desse ponto aqui, né? Não é a altura da casca? Bom, mas esse y está associado com esse x aqui, onde eu dei o corte, através de qual equação? Essa aqui. Tá? Então, a altura da casca eu já sei, é y, que é igual a x ao quadrado mais 1. A espessura da casca eu conheço, é dx, que é a espessura do corte, né? E o raio, professor, o raio é a distância da figura eixo de revolução. Essa distância aqui é o próprio x onde eu cortei, né? X. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa figura, cortar e trazê-la para cá. Planificar, tá? E depois que eu fizer isso, eu coloco cada um desses carinhos nas suas posições corretas, e aí a gente obtém um elementozinho de volume, tá certo? Vou colocar assim. Da figura acima, temos o seguinte. Então, da figura anterior, temos. Sempre faça essa análise, que aí você não precisa decorar a fórmula, tá? Então, deixa eu fazer aqui um paralelepípedo aqui rapidinho. Então, aqui a primeira parte, a segunda parte. Só vou ligar aqui esses carinhos. Pronto, tá aqui. Então, como eu falei, quando você cortar esse paralelepípedo aqui, perdão, essa casca cilíndrica e planificá-la, você vai ter esse carinha, tá? Então, essa espessurinha dx. Então, esse pedaço aqui para mim é dx. Esse pedaço aqui é o comprimento daquele disco, né? Ou seja, 2π vezes o raio. 2π vezes o raio. E esse carinha aqui é a altura. Mas a altura para a gente, nesse caso, é x ao quadrado mais 1. Não é? Olha só. X ao quadrado mais 1, que é a altura. A coordenada y desse ponto. Mas esse y desse ponto está associado ao x do corte, né? A esse x aqui onde eu cortei, através dessa equação. Tá? Bom, feita essa análise,
Esse elemento de volume dV é bem simples de calcular. É o produto de cada um desses caras, né? Então, dV é igual a 2πx, que é esse carinho que está aqui em cima, 2πx, vezes a altura, que é x ao quadrado mais 1, vezes dx, que é a espessura do corte. Ou ainda, multiplicando esses caras, 2π, x ao cubo mais x dx. Ok? Então, tudo que eu tenho que fazer agora é integrar. Logo, veja, o modus operandi aqui, pessoal, é sempre o mesmo. Faz o esboço, dá os cortes, obtém o elemento de volume, integra. Não tem segredo, não. Então, claro, desde que você faça o esboço, tá certo? Então, o meu volume vai ser integral, nesse caso, de 0 a 1. Deixa eu ver se é 0 a 1 mesmo o problema. Isso, 0 a 1. X varia de 0 a 1. Do elemento de volume, que é 2π x3 mais x dx. Ok? Então, vai ficar 2π, a primitiva de x3, x4 sobre 4. A primitiva de x, x2 sobre 2. Aí agora eu vou avaliar isso de 0 a 1. Acabou, só isso. Então, o volume vai ficar 2π. Quando x for 1, 1 quarto. Quando x for 1, 1 meio no outro cara, né? Quando x for 0, vai dar tudo 0. 1 quarto mais 1 meio, 3 quartos. Então, vamos ficar com 2π, que multiplica 3 quartos. Dá para simplificar aqui, sobrou um 2 embaixo. Então, ficamos com 3π sobre 2. Portanto, o volume daquele cara é 3π sobre 2 unidades de volume. Ok? Então, esse é o voluminho, ou volumão, depende das unidades do problema, né? Dessa região aqui. O professor poderia ter usado o método das fatias. Pessoal, nesse problema, se você for usar aquele método, não é que você vai ter problema, é que você vai ter que quebrar esse problema em duas partes, porque não tem como utilizar o método das fatias de uma vez só. Por que não, professor? Veja, para utilizar o método das fatias, você tem que dar um corte de forma perpendicular ao eixo de rotação. Como o eixo de rotação for o y, eu tenho que dar um corte assim, né? Mas se eu cortar esse cara assim, eu tenho essa área da seção transversal, vocês concordam? Mas se eu cortar esse cara aqui em cima, eu tenho uma outra área da seção transversal, que é uma área limitada entre duas figuras. Ó, no primeiro caso, não. É só esse disco. Aqui eu tenho essa região anular. Então, você ia ter que quebrar esse problema em dois. Primeiro, fazer isso até essa alturinha 1 aqui, porque nesse caso você teria uma única área da seção transversal, e depois com y de 1 até 2, porque você teria uma outra área da seção transversal. Então, você teria que quebrar a sua integral, ou teria que quebrar o seu problema em dois. Certo? Então, para evitar ter que fazer duas integrais para calcular esse cara, a gente pode utilizar o método das cascas. Certo? Então, é aí onde você tem que julgar qual é o método mais adequado para o problema. O problema não diz qual é o método que você tem que utilizar. Ele diz assim, calcula o volume. Então, o método que você vai utilizar é aquele que te, digamos assim, onde você tem o menor esforço possível. Tá? E aí, como é que eu sei disso, professor? Com prática, não tem outro jeito não. Tá certo? É praticando mesmo. Monta a integral que daria o volume por um método, monta a integral que daria o volume pelo outro. A integral for mais fácil, você computa. Então, exemplo 29 é a mesma coisa, tá? Determine o volume do sólido de revolução obtido pela rotação da região, só que agora limitada por y igual a x. É aquela mesma região do primeiro problema, y igual a x, y igual a x ao quadrado, só que agora em torno do eixo x. Lá a gente fez em torno do eixo y, em torno da reta y igual a 1. Agora a gente vai fazer em torno do eixo y, tá certo? Então, novamente, a região é a mesma. A região do problema é a região limitada pelo gráfico de y igual a x ao quadrado, perdão, y igual a x e y igual a x ao quadrado. A gente já sabe que dá essa coisinha aqui, tá? Parece um arco, né? De um atirador, arco e flecha, tá certo? Parece um arco. Então, essa região limitada por esse arco, agora ela vai girar em torno do eixo y. A gente já fez anteriormente em torno do eixo x e em torno de uma reta paralela ao eixo x, que é a reta y igual a 1. Agora a gente vai girar em torno do eixo y, tá? Só que agora que eu vou utilizar novamente esse método dos discos, perdão, método das cascas cilíndricas. Ok? Novamente, como o eixo de rotação é o eixo y, eu vou dar um corte agora paralelo ao eixo y, tá? Então, se eu cortar nesse x como eu mostro aqui e nesse x mais dx como eu mostro aqui também, vocês vão ficar, ou a gente vai ficar com essa região retangular aqui, ó. Ok? Quando essa região retangular girar em torno do eixo y, que é o eixo de rotação, eu vou ter essa casca cilíndrica desenhada em pretinho aqui. Ok? Então, vamos tentar trazer ela para cá, tirar a informação da figura e depois a gente planifica ela, acha o elemento de volume. Com o elemento de volume a gente tem tudo. Não é verdade? Então, só trouxe esse cara para cá. Então, vamos colocar aqui quem seriam os caras nessa figura. Bom, esse pedacinho aqui é a espessura do corte, que é dx para mim. A gente já sabe que o raio aqui vai ser 2... Bom, o raio vai ser o próprio x, né?
que é onde eu dei o corte. Ó. É a distância do eixo de rotação até onde eu dei o corte. Essa distância a gente está chamando aqui de x, tá certo? É esse pedaço aqui. Bom, e agora eu preciso da altura dessa casca. Né? A altura desse carinha. Quem é essa altura? Bom, pela figura aí dá para vocês perceberem que é essa altura aqui, né? Menos essa altura aqui. Não é verdade? Ou seja, a altura da coordenada y desse ponto, menos a altura, que é a coordenada y desse ponto. Ora, mas esse ponto pertence ao gráfico dessa função. Então, o y dele é o próprio x. E o y desse carinha azul é o y dessa parábola, que é x ao quadrado. Não é verdade? Então, a altura vai ser x menos x ao quadrado. Tá bom? Então, colocando aqui, ó, vai ficar, então, x menos x ao quadrado. Tranquilo? Agora, a gente já tem tudo. Se eu cortar e planificar essa figura, nem precisa fazer isso mais, né? Mas vamos fazer só para manter a forma como a gente vem resolvendo as questões. Então, se eu cortar aquele cara e planificar, eu vou ter algo assim, né? Esse paralelepípedo, onde aqui é dx, aqui em cima é 2π vezes o raio, que é x, e a altura, bom, é x menos x ao quadrado. Portanto, o elemento de volume desse cara é o produto de cada uma dessas dimensões, né? Então, logo, deixa eu colocar aqui embaixo, logo, o elemento de volume vai ser o produto de cada um desses carinhas. Então, meu elemento de volume vai ser 2πx, que é esse primeiro comprimento aqui, vezes a altura, que é x menos x ao quadrado, x menos x ao quadrado, vezes a espessura da casca, que é dx. Então, tem o elemento de volume? Eu tenho tudo. Por que eu preciso fazer agora? Integrar de 0 até 1. O quê? O elemento de volume. Portanto, o volume daquele cara vai ser... Vou colocar mais a soma dos voluminhos, que a gente já sabe que é isso, tá certo? Então, vai ser integral de 0 até 1. 2πx. Bom, vamos multiplicar logo esses carinhas, tá certo? Para não esquecer. Então, 2π vai ficar x2 menos x3 dx. Né? Eu não integrei, só multipliquei, tá certo? Então, 2π que multiplica x ao quadrado menos x ao cubo dx. Pronto, agora sim, a gente acha a primitiva desses caras. Então, 2π sai da integral, a primitiva de x2 é x3 sobre 3, a primitiva de x3 é x4 sobre 4, aí eu vou ter que avaliar isso de 0 a 1. Tranquilo? Bom, agora, quando x for 0, vai zerar todo mundo, quando x for 1, vai ficar 1/3 menos 1/4, tá bom? Então, o volume vai ficar 2π, que multiplica 1/3 menos 1/4, ou seja, 2π, bom, esse cara vai dar 1 sobre 12, né? Se você simplificar aqui, ó, a gente vai ter π sobre 6 unidades de volume, tá bom? Então, o volume desse carinha vai ser π sobre 6 unidades de volume. Veja que não é complicado, pessoal. Claro, desde que vocês façam os esboços, como eu falei. Tranquilo? Exemplo 30. Novamente, determine o volume do sólido de revolução, né, obtido pela rotação da região limitada pelos gráficos de... Então, pelo gráfico dessa cúbica, né, e por y igual a 0, que é o eixo x. Tá? Então, bom, se você for fazer o gráfico desse carinha, você tem que saber onde é que ele toca os eixos, né? Porque você quer saber... A região é a região limitada entre esse cara e esse. Né? Y igual a 0 é o eixo x. Então, quando é que 2x ao quadrado menos x3 é igual a 0? Mas se você colocar um x ao quadrado em evidência, vai ficar 2 menos x, né, igual a 0. Então, ele vai tocar em x igual a 0 e em x igual a 2. Né? Eu vou precisar dessa informação porque a gente vai integrar exatamente nesse intervalo. Então, se você fizer o gráfico dessa função aqui no intervalo de 0 a 2, veja, à medida que x aumenta, ela quer aumentar. Né? Então, quando x for 0, ela é 0, né? Porque vai 0 aqui e 0 aqui. Então, na origem, ela começa na origem, o gráfico dessa função. À medida que x aumenta, x ao quadrado quer aumentar, né? Então, olha. Só que x ao cubo quer dizer o seguinte, diminua. Então, ela aumenta até um certo tempo, até um certo valor de x. E depois x ao cubo diz para ela diminuir, porque quando x tende a infinito, como esse cara é maior que esse, ela tem que ir para menos infinito, não é verdade? Então, você vai ter um gráfico mais ou menos assim como eu desenho aqui. Ela começa no 0, aí sobe, e x igual a 2 ela zera, e depois ela quer ir para 0. Mas só que não interessa é o gráfico dessa função no intervalo de 0 a 2. Aí a gente vai girar esse cara em torno do eixo y, e aí vai ficar um sólido e a gente quer calcular o volume desse sólido, tá? Assim como a gente tem aqui no diagrama abaixo. Tá? Então, a gente tem esse morrinho aqui, ó. Certo? Essa outra parte aqui só aparece quando eu rotaciono o gráfico. Então, o que nos interessa é essa parte aqui, ó, que é o gráfico, que eu estou fazendo aqui em amarelo, é o gráfico dessa função, limitada, bom, com x entre 0 e 2. Como é que eu sei que x está entre 0 e 2? Quando é que, como a gente acabou de ver, x igual a y igual a 2x ao quadrado menos x3 igual a y igual a 0. A gente viu agora que é quando x for 0,
ou quando x for 2. Então, eu quero essa região que eu mostrei para vocês aqui, amarela, ela vai girar em torno do eixo y, né? Gira aqui, ó, em torno do eixo y. E aí, quando você fizer isso, vai aparecer essa região que parece uma montanha, tá certo? É ele que é o volume desse sólido de revolução. Então, vamos utilizar, como já até esquematizei aí, o método das cascas, tá certo? Então, novamente, eu vou dar um corte aqui num certo x e um corte bem pertinho. Lembra, o método das cascas, corte é paralelo ao eixo de rotação. O método dos discos, o corte é perpendicular ao eixo de rotação, tá? Então, eu fico com esses dois carinhas. Então, o que eu tenho? Essa região retangular aqui, que quando eu girar em torno do eixo x, perdão, em torno do eixo y, eu vou ter essa casca cilíndrica em azul, tá? Então, deixa eu trazer essa casca para cá e vamos dissecá-la, ou seja, vamos descobrir quem são os carinhas dessa casca. Então, eu tenho algo assim, ó, e essa outra parte mais interna. Lembra que do corte, a espessura dessa casca vai ser o meu dx, certo? Sempre, tá bom? Cortei dessa forma aqui, ó, a espessura é sempre dx. A altura, bom, todo mundo está vendo aqui que a altura é a própria função, né? Porque quem é a altura desse ponto aqui, em azul que eu estou colocando bem grande, é a coordenada y associada a esse x. Mas esse y está associado com esse x aqui através dessa equação, tá? Então, a altura aqui é simples, é 2x2 menos x3, e o raio para a gente é a distância do eixo de rotação até a figura aqui para a gente é x. Novamente, se eu cortar e planificar essa figura, a gente determina o elemento de volume, e com o elemento de volume, pessoal, a gente tem tudo. Novamente, não é necessário decorar fórmula, desde que você faça seu esboço. Se você fizer o seu esboço, por mais feio que seja igual ao meu aqui, você vai conseguir obter esses elementos de volume de uma forma bastante simplificada. Não é necessário decorar a fórmula, tá certo? Quem é a altura? Bom, a altura é 2x2 menos x3. 2x2 menos x3. Ok? Então, minha tarefa agora é montar o elemento de volume. Então, como é que ficou o elemento de volume? Logo, o elemento de volume vai ficar assim, ó. dv o produto de cada um desses caras. Então, 2πx, que é esse comprimento aqui de cima, que veio quando eu planifico o disco, né? Vezes a altura, que é 2x² menos x3. Então, 2x² menos x3, vezes a espessura da casca, que é dx. Vamos multiplicar logo para não esquecer. Então, vamos ficar com 2π, que multiplica 2x3 menos x4 dx. Ok? Novamente, olha só, esse x para cá ficou 2x3, esse foi para lá, 2x4. Então, tudo que eu tenho que fazer agora é somar os elementos de volume, somar em cálculo é integrar. Portanto, o volume daquele carinha vai ser integral do elemento de volume, que é 2π, que multiplica 2x3 menos x4, dx. Eu vou integrar esse de 0 a 1, professor? De 0 a 1? Não, de 0 a 2, ó, certo? Então, tenha cuidado do seu problema. As integrais são todas de 0 a 1. Então, vamos ficar com o seguinte, 2π, a primitiva de 2x3, vai ficar 2x4 sobre 4, menos x5 sobre 5, aí você vai avaliar esse de 0 a 2. Está no zero, não precisa olhar, porque a gente já sabe que vai zerar, que sobrou apenas um 2 de denominador. Então, portanto, o volume vai ficar assim, 2π, que multiplica, quando x for 2, aqui eu vou ter 2 à quarta, né? 16, dividido por 2 vai ficar 8, menos, quando x for 2 aqui, 2 à quinta, 32, dividido por 5, então 5 vezes 8, 40, menos 32, 8, então ficou 2π vezes 8 sobre 5, ou ainda 16π sobre 5, tá certo? Então, o volume daquele carinha, moral da história, o volume daquele carinha, 16π sobre 5 unidades de volume. Então, veja que o problema é simples. Qual é a parte mais complicada que você tem? É encontrar o elemento de volume. Chegou nesse cara, acabou. Então, para chegar no elemento de volume, faça essas análises, né? Dependendo do método, dê o corte de forma adequada, ache a área da seção transversal, ou ache logo o elemento de volume, e com esses caras, aí você calcula a integral que fornece o volume em cada um dos métodos.